Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui, Pastor Ricardo, do canal de Olho no Texto. Quero compartilhar com vocês hoje uma leitura que se encontra na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, o qual tem na sua epígrafe, Jesus está voltando. Essa temática, amada igreja, tem que ser o cerne dos últimos segundos da igreja aqui na terra. Percebamos que a igreja, em quase sua totalidade, ela está pregando diferente do que os apóstolos pregaram, do que os pais da igreja pregaram. Esses homens da época já esperavam a segunda vinda. E justamente por essa espera, eles se prepararam, eles prepararam a igreja. Era a igreja sendo perseguida e eles pregando a verdade. Era a igreja sendo massacrada, assassinada e eles pregando a verdade. E conosco não pode ser diferente, amados e amadas. De forma nenhuma. Essa temática tem que voltar aos nossos púlpitos para que nós possamos preparar as ovelhas, para que nós mesmo nos preparemos para irmos às mansões celestiais. Precisamos deixar novamente que o Espírito Santo haja em nós. Não podemos gastar os nossos cultos, o nosso tempo nas congregações, ouvindo mimimi, blá, 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 ouvindo um evangelho que corrompe. Porque hoje, infelizmente, na maior parte dos ministérios, se prega um evangelho e não o evangelho. Se prega um evangelho coach, se prega um evangelho da prosperidade, se prega um evangelho que massageia o ego, se prega um evangelho que não vai conduzir as pessoas aos céus. Não vai. Então, o apóstolo aqui vai nos chamar a atenção. Desperto com exortação. Quando ele diz, eu acho maravilhoso, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento. O evangelho que nós temos hoje em nossas mãos, que foi ali elaborado no decorrer da igreja, ali na Idade Média, que nós dispomos tão fácil para que ele chegasse até nós. Vidas foram ceifadas. Vidas foram oprimidas, massacradas. E hoje nós temos tanta facilidade e estamos deixando este evangelho de lado. Em quase sua totalidade a igreja está adormecida. Por isso o apóstolo diz, porque o evangelho, amados e amadas, não serviu apenas para a igreja da época, a igreja primitiva, para a igreja medieval. O evangelho serve também para a igreja hoje, porque ele é movido pelo Espírito Santo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e como o Espírito Santo também é Deus, ele está nos chamando a atenção. Ele sabia que a igreja iria chegar nesta fase de crise espiritual, uma crise que nunca se houve, uma crise que nunca se viu. A igreja está adormecida, não em sua totalidade, não podemos generalizar, porque ainda existem os remanescentes, mas ela está adormecida, está colocando em seus cultos este evangelho corrompido, este evangelho sucateado, barateado. E justamente por isso o apóstolo nos chama a atenção, desperto com exortação. Ele está procurando nos abrir os olhos, a pureza do vosso entendimento. Ou seja, nós temos que buscar o evangelho e não um evangelho. Nós temos que buscar para nós o evangelho da verdade. Somente assim, somente buscando o evangelho da verdade, nós seremos uma igreja pura, seremos uma igreja gloriosa, seremos uma igreja que, na proporção em que lê e pratica, está sendo ali lapidada pelo Deus Todo-Poderoso. E essa temática ela tem que voltar.
Essa temática ela tem que voltar com força para que as pessoas entendam que nós não podemos procurar um evangelho somente de bênçãos. Se a igreja hoje pregar apenas o evangelho somente de bênçãos, o que nós estamos fazendo com a história dos pais da igreja, dos apóstolos, que foram homens e mulheres perseguidos, dilacerados, comidos por animais, partidos ao meio, esquartejados por conta deste evangelho? Irmãos, irmãs, é chegado o tempo em que nós temos que deixar de lado o nosso eu, o nosso egoísmo. Nós temos, até mesmo na oração, nós estamos orando como nós queremos. Percebam, até na nossa oração, fazemos aquela oração apenas de petição e estamos deixando de orar a oração que Deus quer que nós oremos. Abra os olhos, abramos, porque eu faço parte desta igreja pós-moderna. Abramos os nossos olhos e busquemos verdadeiramente a pureza, não somente do nosso entendimento, mas de todo o nosso ser. Necessitamos acordar. Se você está dormindo, acorde. Se você está tosquenejando, desperte. Preguemos, a tempo e fora do tempo. Aonde quer que nós possamos estar, preguemos. Jesus está voltando. A igreja está há 2 dias pregando o evangelho. E esses 2 dias já estão findando. Estamos nos últimos segundos. A natureza geme. A ciência aumenta. O homem a cada dia se corrompe. O homem a cada dia se aprofunda cada vez mais no pecado e na iniquidade. Mas se eu e você, que amamos o evangelho, pregarmos, anunciarmos, alardearmos aonde quer que possamos estar, que Jesus está voltando, seremos emissários desta verdade. Esse é o meu papel, esse é o seu papel como igreja. Anunciar que o Rei, o Leão de Judá, o Senhor dos Senhores, está batendo a porta. E Ele vem resgatar uma igreja gloriosa. Não essa igreja que nós estamos vendo na maior parte dos ministérios. Uma igreja eufórica, uma igreja histérica, uma igreja que não produz frutos espirituais, mas apenas frutos carnais. Abra o seu olho, abramos os nossos olhos e busquemos um entendimento melhor do que é verdadeiramente ser igreja gloriosa. Até o próximo vídeo, que Deus em Cristo vos abençoe. Analisaremos o versículo 2 dessa mesma carta. E eu peço a você que está passando aqui pela primeira vez, que analise o nosso conteúdo e, se possível, se inscreva, venha fazer parte desta família. E a você, meu amado, minha amada, que já é inscrito, o meu muito obrigado. E te peço encarecidamente, dê lá o seu like. Não deixe esse vídeo passar desapercebido, dê o seu like, porque ele é de fundamental importância para o canal de Olho no Texto. Porque na proporção em que tivermos muitos e muitos likes, a plataforma do YouTube vai entender que o conteúdo que está sendo repassado, está sendo aceito, está sendo benquisto por todos aqueles que fazem parte desta família e por aqueles que ainda hão de fazer. Faça isso, dê o seu like, não custa nada, é bem rapidinho você dar lá o seu gostei, o seu like e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus em Cristo os abençoe.